Filomeno de Miranda, que foi uma psicografia do Divaldo, nós estamos acompanhando uma dissertação, né, praticamente, do espírito Macário, que é um espírito que compareceu àquela instituição espírita que está sofrendo o ataque e estava fazendo colocações, né, sobre o momento de transição planetária, sobre pelo que a Terra vem passando. E eu vou voltar aqui só um pouquinho, lembrando a todos que quiserem contribuir com um pensamento, com alguma ideia. Como eu vou abrir o texto, eu não vou poder ver, às vezes me escapa quem levantou a mão. Se eu não tiver percebido, por favor, me interrompam. Eu vou voltar aqui um pouquinho no texto, para o início do parágrafo propriamente dito, para a gente pegar todo o fio da meada. Aqui. De igual maneira, os descalabros individuais, responsabilizando-se pelos coletivos, em face dos interesses da indignidade, respondem pelas centenas de guerras, após aquela que deveria acabar com todas as guerras, 1914 e 1918, que é a Primeira Guerra Mundial. A necessidade de manter as nações em contíguo progresso, consumindo combustíveis poluentes, pioram expressivamente a situação da existência humana e, à medida que diminuem as suas antes consideradas inexauríveis fontes, surgem as ameaças de caráter totalitário, a fim de controlar o maior número possível sob a falsa justificativa de sua iminente exaustão. Aqui só para uma coisa que ele fala logo no início, né? De igual maneira, os descalabros individuais responsabilizando-se pelos coletivos. Então, o mecanismo que a gente vai reverter é exatamente o mesmo. Como ele diz aqui, os descalabros individuais, né, de cada um vai se somando e vai criando um coletivo negativo. E a gente vai fazendo exatamente o contrário. Cada um de nós vai projetando coisas boas, vai irradiando amor, vai irradiando uma força divina para envolver tudo que está ao nosso redor. E o trabalho de cada um vai se somando. Então, o mecanismo é o mesmo, seja para harmonia ou para desarmonia. O que modifica é o que você pensa, o que você direciona. Alguém quer falar? Silvio, é uma coisa interessante isso que você falou. No início quando eu sempre lia no Espiritismo, né, que os espíritos de luz tinham mais poder do que das trevas, né? Aí eu ficava sempre questionando isso, sempre duvidava, porque eu via o poder que as trevas tinham sobre mim, tá? E aí eu sempre duvidando, duvidando. Hoje em dia eu já tenho consciência, porque é isso que você acabou de falar aí, Silvio, as pessoas que têm essa boa vontade que você, todo mundo do grupo tem, em acordar, em estar aqui presente, é uma minoria, e essa minoria consegue produzir uma luz que suplanta todos esses milhões e milhões de seres que estão nessas trevas. Isso sou eu que estou falando, que eu vejo assim racionalmente, porque não tem como, porque o grupo nosso e o grupo que estão espalhados por aí, pelo planeta, são grupos tão diminutos perante essa massa, que aquilo que os espíritos falavam, que o espírito de luz ele ilumina muito mais luminosidade do que as trevas, porque é a única justificativa que tem. Pegando esse gancho que você acabou de falar aí, porque não conseguiria, senão o mundo seria totalmente dominado pelas sombras. É isso só. Nesse ponto, eu não sei se ele pode dizer que um espírito ilumina mais o que, digamos, que as sombras escurecem. É porque, no meu modo de ver, a sombra é fácil de ser vencida. No quarto mais escuro que você se encontrar, você só precisa acender um fósforo diminuto e ele ilumina o quarto. Então é uma coisa de uma beleza
e de uma simplicidade incrível. Tudo começa com a boa vontade. Então, por mais estranha que seja a situação, por mais escuro que pareça o ambiente onde você está, você só precisa ter um mínimo de boa vontade, que a reversão começa a ser feita. Você falou uma palavra-chave, reversão. Mas eu só queria falar uma coisa, tá? A luminosidade do plano espiritual não é essa como a gente conhece do quarto escuro. Você no quarto escuro, na matéria, você acendendo uma luz, ela ilumina a matéria. No umbral, eu tive uma experiência muito legal, que eu emitia um facho de luz e ela desaparecia porque ela era absorvida. A escuridão, ela absorve. O que é um mal? Mal é a ausência da luz. Sendo mal a ausência da luz, quando você projeta luz em cima de um espírito mal, ele absorve, ele não reflete. A luz só reflete para a gente aqui, mas no umbral não. Entendeu? Por isso que tem essa palavra-chave que você acabou de falar aí. É isso só que eu queria falar. Esses apóstolos, alguns dos quais se encontram reencarnados, têm se movimentado para encontrar soluções naturais que respeitem a natureza, aproveitando-se das suas fontes de energia não degradante. Ainda não são considerados pelos países ricos e industrializados, que se olvidam do futuro e da esperança que deixarão para mais tarde, pensando no enriquecimento absurdo do momento, após o qual pouca importância terá a vida. Isso tem muito a ver com o fato de não se pensar em termos de espiritualidade, né, de continuação da vida, né, principalmente reencarnação, né? Quantas e quantas vezes eu já ouvi, quando isso der errado, eu já não estou mais aqui. Quer dizer, então, não tem a menor preocupação com o futuro, consigo mesmo, e não acredita, de fato, de que ele possa voltar e vai ter que enfrentar as consequências do que ele mesmo criou para o planeta. Então, esse respeito à natureza é fundamental. E o desrespeito está diretamente relacionado ao que ele fala aqui. Ganho material e poder. Nós ainda vivemos um momento histórico da nossa existência em que as nações que se dizem mais desenvolvidas, elas visam riqueza material, monetária de fato, e poder sobre os outros. E não pensam em qualquer consequência em relação a isso para o futuro. E todas as medidas que são tomadas hoje em dia, né, estamos nos tornando ecológicos, é como se diz popularmente, para correr atrás do rabo. É porque a situação, em alguns pontos da nossa existência, chegou já num ponto que está tão próximo do crítico que o medo começa a apavorá-los e eles tentam reverter uma coisa que muitas vezes não é por amor, não é por compreensão. É apenas medo de perder a grandiosidade que eles acham de que já conquistaram. E tudo isso pode ser solucionado através do amor. Os homens e mulheres podem parlamentar sem ódios nem paixões individualistas, pensando no bem comum, porque a interdependência entre todos é incontestável. Uns poderosos e exuberantes, enquanto outros miseráveis e dependentes, constituem um lado da maçã podre que ameaça o saudável, porque a derrocada de um povo abala a estrutura da humanidade. Vejam as terríveis consequências do fanatismo de alucinados que se comprazem em matanças de alta crueldade, atraindo jovens que perderam o sentido existencial e se tornaram verdugos de sociedade. Revivem os períodos bárbaros, quando, invadindo feudos e povoados, cidades e aldeias,
queimavam-nos, salgavam o solo e deixavam a desolação e a morte. Não viverão um longo período e logo estarão de volta ao grande lar, de onde partirão em massa para o exílio, a fim de aprenderem ambientes primitivos, usando a inteligência, a fraternidade e o amor. Quanto a isso, eu vi um dia desses, que eu até separei para colocar esse post também. É um post curtinho na internet que vai mostrando a dualidade do mundo, né? São imagens de festas, né, luxuosíssimas, contrastando com a pobreza e a miserabilidade de alguns grupos de pessoas espalhadas pelo mundo. E esse pensamento que ele estimula aqui, né, da coletividade, mas uma coletividade saudável, fraterna, de fato, é um dos trabalhos que a gente tem que desenvolver, sem pensar que a gente vai ser capaz de transformar todo mundo. Eles dizem incansavelmente, isso é um trabalho que tem que ser feito, muitos espíritos estão voltando para receberem uma nova oportunidade, aqueles que aceitaram serem trabalhadores de última hora vão tentar levar essa ideia, mas vai chegar um ponto em que esse trabalho, esse processo de transição, ele se encerra. É aquela coisa, né, que a gente fala cada um tem o seu tempo, mas os projetos da divindade, eles têm tempo para ocorrer. E quando encerrar, como ele lembra aqui, aqueles que não conseguiram de fato se adaptar à nova era, ao novo pensamento da Terra, serão utilizados com os conhecimentos que já têm em outros mundos, provavelmente da mesmo estágio evolutivo ou muitos até em mundos mais primitivos ainda, para ajudá-los a evoluir, não necessariamente na sua moral, mas no seu conhecimento, na sua forma de viver, na sua coletividade, para começarem, a partir daí, um início de formação moral mais amorosa, mais fraterna. Então, sempre que ouvirem isso, não tem problema, cada um no seu tempo, é um sim e um não, porque cada um tem liberdade de escolher a velocidade com que caminha na sua jornada. Mas os projetos divinos, eles têm uma programação e têm um prazo para se encerrar. E é como você ter que pegar todo dia um ônibus para ir para algum lugar. Se você não chega no horário, o ônibus vai embora e você perde. Diga. Sabe que eu estava refletindo, isso que você está falando, Silvio. Ontem eu estava conversando com uma amiga que tem um netinho e ela contando que o neto está com 6 anos. E quando ele tinha uns 3, diagnosticaram com autismo, porque ele estava demorando para falar. E daí que essa semana, e ele não se dá muito, não se aproxima do avô dele. E daí, essa semana, ele falou para ela assim, sabe por que eu não gosto do vô? Porque ele já foi meu filho. E eu deixei ele numa calçada e ele fica me exigindo amor só porque eu fiz isso com ele. Olha só. Que doideira. Parece que tem lembrança da vida passada, né? Muito próxima e consciente, com 6 anos. É impressionante, né? É impressionante mesmo. E diz que está vindo muita criança com isso, né? E talvez seja isso da oportunidade de resolver essas questões, né? Pode ser. Mas é interessante, né? A proximidade, né? Que não deve ter sido mas aí a gente está supondo. Esse fato que ele relata, né, de ter sido o pai ter abandonado, né? Pode não ter sido tão para trás assim, né?
Pois é, foi isso que me impressionou. E daí ela estava contando que eles começaram a tentar trabalhar e dizer, não, mas quem sabe vocês têm que ver que foi outra situação, mas imagina para uma criança de 6 anos, né? E daí ela disse, mas ele te ama que nem eu te amo. Não, com você foi diferente. E começou a contar coisa da vida passada que ele teve com ela. Olha Olha só, só. é muito impressionante. E muito próximo, né? Porque para ter essa clareza, só pode ter sido uma vida passada muito próxima. Coisa que eu achava que não acontecia, que demorava tempo, né? Mas a transição planetária fala disso, né? Que está É, fazendo a transição e que veio muita gente para resolver, porque não vai ter mais tempo, não vai acontecer de novo na Terra, né? é. E pode ser que esses ajustes fiquem para muito mais para frente, porque um pode ir para um canto e o outro para outro, né? É, então, e me chamou a atenção ligar com o autismo, né? Que esses diagnósticos novos, primeiro diagnosticaram ele com autismo, daí eles foram, essa minha amiga é mestre Reiki, então ela foi fazendo Reiki, foi pedindo e daí de certo foi despertando essa consciência nele, né? Para resolver, porque agora já descartaram o autismo. Essa coisa do autismo eu acho muito interessante, que virou mais ou menos que a doença da moda, né? Todo mundo fala Ah, agora em autismo, todo mundo tem autismo, até qualquer um de nós, se for fazer os testes, sim, vai se achar for, algum grau de autismo. é, é E eu, impossível não ser autista no espectro que puseram agora. é, e eu tenho pensado muito nessa coisa do autismo como uma condição inerente das nossas relações interespirituais e interpessoais, né? Que vai gerando esse tipo de lembrança e a gente vai se abrindo a umas, se fechando a outras, mesmo que inconscientemente. Então, eu tenho atribuído muito essa coisa do crescimento, do diagnóstico, tudo relacionado ao autismo, muito até com esse processo de transição planetária, porque para reajustar, para resolver problemas, você tem que enfrentá-los. E isso gera, às vezes, medo, gera apreensão, gera vontade de resolver, gera vontade de fugir. Eu acho que essa gama, né, de espectro autista, como se diz agora, está intimamente relacionada, como o Gustavo está investindo muito nessa área também, está intimamente relacionada com a nossa jornada espiritual. E por isso é que tá tão evidente assim. E para mim o autismo é realmente reminiscências que precisam ser trabalhadas, que a gente vai encarando cada uma de uma forma, até que a gente consiga entender e compreender tudo para expandir de fato a nossa mente e deixar de. Quantas vezes a gente cria picuinhas com nossos próprios pensamentos? Não precisa estar ninguém de fora envolvidos. Com os nossos próximos pensamentos, a gente cria dificuldades e soluções. Eu acho que é daí que vem todo esse trabalho que está sendo realizado. E na incapacidade da ciência, né, da medicina, ciência, de aceitar essa questão espiritual, né? Daí eles colocam como uma doença mental, como um desequilíbrio, porque não conseguem enxergar não conseguem enxergar tudo isso, né? E daí vai para baixo do tapete de novo, em vez de resolver, abafa de novo para empurrar para frente, né? Porque se trata como doença, você vai remediar ou vai esconder, sei lá, vai ignorar aquilo, né? É como sempre fizeram com as doenças psiquiátricas. Bem isso. Eu lembro até que tem muito filme, né, que mostrava os
ditos loucos, sempre com uma mão no ouvido, né? Como se estivesse falando com alguém. E se não é todo mundo hoje, né? Sim. Com o celular. Você puxou uma imagem bem interessante mesmo. A gente vê sempre isso, né? Ele bota a mão no ouvido como se não estivesse querendo escutar alguma coisa, né? Aham. É que eu apertei errado aqui. Não sei para onde eu fui. Ih, gente, eu apertei o botão errado aqui, eu me perdi. Peraí, deixa eu subir para ver se eu me acho. Oito. Até aqui. Não viverão longo período, e logo estarão de volta ao grande lar, de onde partirão em massa para o exílio, a fim de aprender em ambientes primitivos, usando a inteligência, a fraternidade e o amor. A mente humana é hábil em decifrar os ensinamentos do Pai, que todos os profetas trouxeram à Terra, em especial Jesus, a fim de dar vazão aos seus instintos animalizantes, sem a certeza ou sequer a noção da imortalidade. No Alcorão, entre muitos suratas, os versículos 153 e 195, respectivamente, estabelecem: ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Fazei caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos. Quer dizer, o Alcorão, que é o livro máximo dos muçulmanos, né, não diz nada diferente do que a essência católica prega, do que o espiritismo prega. Então, quando a gente vê esses radicalismos que surgem, né, aquelas histórias de não, explode aquilo ali que você vai para o céu ser recebido por 100 virgens, é tudo criação do homem. Não tem nada de divino nisso. E não tem, se você for ler com a mente aberta, com o coração aberto, toda a literatura envolvida com alguma religiosidade, seja a dos judeus, dos muçulmanos, dos budistas, dos católicos, dos espíritas, ou de qualquer forma de escrito ligado a algum tipo de divindade, eles vão dizer a mesma coisa. É tratar bem o seu semelhante, é fazer tudo com amor, fazer caridade. E quando isso começar a ser percebido, vai acabar esse sectarismo de minha religião, tua religião. Vai chegar aquele momento em que todo mundo vai entender que a religião é o amor, e só o amor. Não é o meu bispo, o meu padre, o meu conselheiro, o meu pastor, o meu monge. É o amor. Todas as religiões giram e crescem em torno do amor. E com o tempo isso vai dominando a humanidade e vai tudo se tornar uma coisa só. E a gente continua trabalhando para isso, sem proselitismo, sem propagandas de que nós somos melhores, nós somos mais evoluídos, compreendemos melhor a fala de Deus. Nada disso. A gente só precisa trabalhar com amor, fazer o que for com amor e estar sempre presente na nossa mente aquela máxima: do que eu gostaria de ter se fosse eu na situação inversa? O que cada um de nós gostaria de receber em qualquer situação se fôssemos nós do outro lado?
Se todo mundo pensar assim, trabalhar dessa forma, a gente consegue acelerar todo esse processo. E mais breve a gente consegue que todo mundo pense igual. E realmente a harmonia do mundo se torne cada vez maior. E a gente passa de mundo em progresso para um mundo mais feliz, para um mundo ditoso, para um mundo sublime. E em breve estaremos num mundo divino. Mas tudo começa com amor.